Se U é o conjunto solução da inequação 1/7 elevado a 3x menos 1 maior ou igual a 1, ainda é uma inequação exponencial. No universo dos reais, tá? Então eu quero a resposta no universo dos reais, U é a solução dessa inequação no universo dos reais. Esse é um conjunto que satisfaz, é um conjunto de números que satisfaz essa inequação e é um conjunto de números que pertence aos reais. Então, U corresponde ao conjunto. Bom, todos começam com x pertence aos reais. Né? Resta saber só se é x menor ou igual a 1/3, menor ou igual a 1/7, maior ou igual a 3/7, maior ou igual a 2/3. Como que se resolve isso aqui, gente? Você copia a inequação aqui. E a primeira coisa que você deve tentar fazer é deixar os dois lados com a mesma base, potência de mesma base. Então, eu vou usar uma regra clássica de potenciação básica. Acho que muitos de vocês já sabem, mas quem não sabe, tudo bem, vai ver agora. Quando você pega uma base real e eleva a zero, esse valor dá sempre 1. Tá? Eu não vou arriscar aí para fora dos reais, mas pode ser que alguns também funcionem, ou todos, enfim. Mas o que importa para vestibular são os reais. Eu não gosto de estar afirmação muito ampla, vai que tem uma exceção que eu não estou pensando na hora. O que importa para o vestibular, qualquer real, tá, elevado a zero dá 1. Tá? Então, se eu quero deixar os dois lados com a mesma base, e aqui eu tenho 1, o que eu faço? Copio a primeira. Mantenho o sinal de desigualdade. E o 1 eu vou trocar por 1/7 elevado a zero. Observe que esse 1 aqui era meio com coringa. Eu posso trocar esse 1 por qualquer coisa real elevado a zero. Qualquer número elevado a zero. Então, eu podia ter colocado aqui 1 bilhão elevado a zero, mas não me interessa. O que me interessa é 1/7. Para o quê? Deixar os dois lados com a mesma base. Agora, vamos só dar uma relembrada. Eu sei que isso aqui é uma inequação, seria no capítulo de equações, mas o que eu vou falar agora, essa regrinha que muita gente decora, eu acho que vale a pena memorizar depois com a prática. Mas eu quero explicar por quê. Gente, uma função exponencial, né, que tem a sua equação exponencial respectiva, quando ela tem normalmente esse formato aqui, ó. Quando ela é pura, digamos assim, quando ela é do tipo f de x é igual a elevado a x, onde aqui seria o y, né, o f de x, e aqui o x. Porém, ela é crescente assim, isso às vezes a pessoa esquece, quando o a é maior que 1. Quando essa base aqui, ó, é maior que 1, ela é crescente. Quando o a é menor que 1, que é o caso aqui, ó, quando a base é 1/7, por exemplo, a função exponencial se torna decrescente. Então, ela fica... vai ficar reto, assim, não. Ela tem o eixo, se for só a elevado a x, né? Aqui é quando a está entre 0 e 1. Não é definida a função exponencial quando o a é negativo, tá? Ou 0. Então, quando o a é entre 0 e 1, ela é decrescente. O que significa isso? Que se eu pego um valor de y que é maior que outro valor de y, é uma potência com base entre 0 e 1, né? Que é do tipo a elevado a x ou a elevado a alguma coisa com x. Né? Se eu pego aqui um f, vou pegar um y, ficar mais. Se eu pego um y1 que é maior ou igual a um certo outro y, vou colocar aqui ó, y2, observe que se eu tenho o y1 maior, que nem no meu exemplo y2, só para exemplificar, olha o que acontece com os valores de x de cada um. Olha o x correspondente ao y1. Está aqui, ó, x1. E olha o x correspondente ao y2, que seria o x2. O x2 é maior que o x1.
Ou seja, quando a potência, quando tem uma função que a potência está entre 0 e 1, ela é decrescente, e essa potência, uma é maior que a outra, o valor do f de x1 é maior que o outro, o x, que é o expoente do maior, é o menor, e o x referente à maior potência, a menor potência, que está mais embaixo, é o maior. O que eu estou dizendo? Cadê? Vou colocar 1 em termos de 1 e 2, fica claro aqui. Vai dar que x1 é menor que x2. Olha o que está escrito aqui. Se y é maior que y2, que é a potência, então o expoente de 1 é menor que o expoente de 2. Inverte, é o maior que é menor que. É daí que vem a regra de que quando a base, você tem uma inequação de potências, de função exponencial, uma inequação exponencial. Tem uma expressão exponencial aqui, uma expressão aqui, e você tem a base de ambos iguais, né? Então, estão no mesmo gráfico, né? Estão no mesmo gráfico, iguais, e a potência, a base está entre 0 e 1, e está dizendo que essa potência é maior que essa, maior ou igual nesse caso. Ali eu dei um caso de maior, mas sai para maior ou igual também. O que está me dizendo? Qual é a regra que você memoriza? Que quando essa base está entre 0 e 1, basta, e as bases são iguais, basta você pegar o expoente de uma e pegar o expoente da outra, e aqui no meio inverter a desigualdade. Então, será maior ou igual, vai ficar menor ou igual. Por quê? Por causa disso. Porque quando a função é decrescente, quando a base está entre 0 e 1, a função é decrescente, a função exponencial é decrescente, sempre que a função é decrescente, se eu pego um y maior que o outro, o x do primeiro é menor do que o x do outro. Porque será decrescente, quanto maior o x, menor o y, né? Decresce. Quanto mais eu avanço no x, mais o y cai. Ou seja, se o y está caindo, é porque o x está crescendo. Percebe? Por isso, inverte. Quando a base é maior que 1, mantém. Se aqui fosse 8 sétimos, 8 sétimos ficaria maior ou igual. Tá? Então, inequação exponencial, deixa as duas com a mesma base. Tá? É uma das maneiras. Quando não dá, aí tem técnicas mais complicadas, mas não sei se vai cair no FT, não caiu ainda. E não vale a pena falar agora e não vou aplicar. Tá? Então, mas normalmente é assim, você iguala a base das duas, e aí com as bases iguais você analisa os expoentes. Se a base for entre 0 e 1, você pega os expoentes e inverte a desigualdade. Se for maior que 1, eu falei entre 0 e 1, inverte. Se for maior que 1, mantém. Tá? Se for igual, fica igual. Se for só igual aqui, fica igual os expoentes. Pronto, aí agora ficou fácil, né? Porque é só isolar o x, ela é de primeiro grau, uma inequação de primeiro grau, eu não tenho que fazer nenhum malabarismo aqui, eu tenho só que isolar o x. Então, menos 1 passa para o outro lado com mais 1, então fica menor ou igual a 1, né? 0 mais 1. Vamos ficar apertado, eu passo agora o x, o 3 dividindo. Como o 3 é positivo, tem essa regra também. Quando eu divido os dois lados por um valor, numa inequação, se esse valor é negativo, eu tenho que inverter novamente a desigualdade, tá? Mas como eu estou dividindo os dois lados por 3, né, que é quando eu passo o 3 dividindo no fundo, eu estou dividindo por 3, os dois lados, mantém-se a desigualdade. Então, fica menor ou igual a 1 terço. Pronto. Vou escrever de uma forma formal, né, o conjunto U, que é o conjunto de solução, seria todo x pertencente aos reais, x pertencente aos reais, tal que, esse acima é tal que, x menor ou igual a 1 terço. Gabarito A de amor.